Olá, meus queridos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14 ao 16, diz assim: tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filhos de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Glória a Deus. Olha aqui, Pedro está falando que existiu no passado, que foi Balaão, né? E existirá até o último dia desse mundo, até o último dia do Apocalipse, os falsos profetas, os homens que não andarão com sinceridade na presença de Deus e na casa de Deus, que trocarão a palavra de Deus, a vida eterna, pelo dinheiro, pelo pecado. Balaão era o profeta de Deus, ele ouvia a voz de Deus. Só que quando Balaque, o rei, chegou para ele e disse: ó, eu te dou ouro, eu te dou tudo, se você amaldiçoar Israel. O que foi que ele fez? Ele aceitou o suborno. Então o profeta que aceita o suborno, o profeta que fala a palavra de Deus somente pelo dinheiro e não porque Deus o chamou para falar a verdade, para pregar a verdade, para viver a verdade. A Bíblia diz que esses homens, o fim deles vai ser triste. Eles, a Bíblia diz aqui, ó, tendo os olhos cheios de adultério e não cessam de pecar. Ou seja, eles não param de pecar. Uma coisa é você pecar, se arrepender e deixar. Outra coisa é a pessoa viver na prática do pecado. Então, Balaão, ele foi um tipo de falso profeta. Ou seja, o que é que caracteriza o verdadeiro profeta? É o profeta que não se vende, ninguém compra ele. Por quê? Porque a riqueza dele maior é Deus, como Eliseu, como Elias, como Samuel, como Moisés, como os apóstolos. Ninguém poderia comprar aqueles homens. Por quê? Porque eles tinham um coração firme na palavra. Eles tinham um coração que tinha comunhão com Deus e eram fiéis verdadeiramente. A Bíblia fala do testemunho de Moisés, que Moisés, Deus mesmo falou: Moisés, meu servo, foi fiel em toda a minha casa. Ou seja, Moisés nunca deu lugar para corrupção. Profeta que se vende para política, profeta que se vende para o político. O político diz: eu dou tanto, e ele diz: então lá na minha igreja, ele diz logo assim: a minha igreja, a igreja não é nem mais de Jesus, a igreja é dele. Por quê? Porque ele é um falso profeta. O povo vai votar em você. Se vendeu, vai perder a salvação.